Duplo Expresso. E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, este é o Drops do programa Duplo Expresso desta terça-feira, 22 de janeiro de 2019. Programa com muita retrospectiva sobre a situação que chegamos hoje, a origem de tudo isso, a partir dos atos, e somente agora, depois de um detalhamento feito pela comentarista Thaís Moia, as pessoas passam a juntar as peças e perceber como uma falsa esquerda brasileira atua, como Lula foi usado para ludibriar o eleitor que se diz de esquerda, ou pelo menos de esquerda, e que acredita que tenha esquerda para votar. Enfim, muitas questões. Falamos também sobre segurança pública, sobre a transferência do discurso bandido bom é bandido morto para o pessoal que deveria se preocupar com questões humanitárias. E o programa, mais uma vez, com muitos assuntos quentes aqui. Não é isso, Rômulo? Exatamente, Wellington. Como você falou, a gente teve na segunda parte do programa a socióloga Thaís Moia, que veio entregar o resultado de uma catalogação que ela vinha fazendo de documentos que provam aquilo que a gente sempre falou aqui, que é o telecat, aquela luta simulada, o pessoal com capa, maquiagem e tal, fazendo para a plateia, coisas bem dramatizadas, mas mentira, tudo ali, ninguém se fere de verdade, todo mundo com resultado combinado. Ela veio falando de documentos que ela recolheu, da suposta defesa do Lula, da candidatura dele na justiça eleitoral, que na verdade era ataque, a defesa era do plano B, inclusive com peça assinada pelo próprio Haddad, que era o maior interessado na derrota do seu cliente, o presidente Lula. Conflito de interesse maior que esse, impossível. Então ela mostrou documentação, peças da defesa, retrospectiva de notícias que foram soltadas à época, inclusive a gente fica na expectativa, porque isso é parte de um artigo que ela vai publicar, então hoje a gente já teve uma prévia aí com resumo audiovisual, mas vem aí artigo da Thaís Moia para fazer esse registro histórico, para a gente ver como boa parte da base social da esquerda foi manipulada no ano passado, mas o que a gente falava durante o programa, Wellington, a importância pedagógica e prospectiva para o futuro, porque esse pessoal do Plano B continua muito ativo. Darcio Genro, Fernando Haddad, Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso, Carol Kroner, estão todos aqui na Europa, reunidos na Espanha, fazendo o quê? Planejando o quê? A gente está vendo que há uma tensão, o pessoal está tentando puxar o tapete da Gleisi Hoffmann dentro do PT, o Tarso Genro, né, um dos pais da Lava Jato, no período que foi ministro da Justiça e um membro destacado do PT jurídico da mensagem ao partido, ele já falou que o Haddad tem que ser sagrado imediatamente presidente do PT e já tem que ser oficializado como candidato para 2022. Esse pessoal não desistiu, então a gente precisa saber quem são essas pessoas, como elas agem para abrir o olho do maior número possível de pessoas para que a gente não deixe mais a base cair em manipulações desse pessoal que não é esquerda de verdade. Se eles estivessem fazendo essas patranhas, trai o Lula, faz acordo para conseguir uma finalidade de esquerda, a gente já podia tentar alegar que ela estourar os fins justificam os meios. Mas nada, esse pessoal é entreguista, tá aí o Haddad dizendo que a Gleisi errou ao ir na posse do Maduro na Venezuela, querendo dizer que vai botar coautor de Ponte para o Futuro como ministro da Fazenda quando era candidato, Marcos Lisboa, pisoteando o legado do Lula, dizendo que Sérgio Moro prestou um serviço relevante ao país. Eles não são de esquerda, não têm objetivo de esquerda. Se ao menos o objetivo fosse bom, mas o objetivo é ruim e as práticas são piores ainda, sem nenhum apreço nem de solidariedade, de fidelidade àquela pessoa a quem eles devem tudo, que é o presidente Lula, Wellington. Como você dizia, fora essa questão da Thaís Moia, a gente comentou sobre a questão lá no Ceará, sempre com a cautela, a gente vê como que é um tema delicado para a esquerda, tratar de segurança pública, ainda mais no momento que a fascistização da sociedade brasileira está no seu nível máximo, isso se reflete, gostemos ou não disso, nas classes populares, lá, tanto a gente tem que lembrar que Bolsonaro ganhou com ampla maioria nas favelas do Rio de Janeiro, que vivem ou sob a tirania do tráfico ou das milícias. Então a gente tem que saber dialogar, a gente não pode alienar essas pessoas que são partidárias do PND arrebenta. Óbvio que a gente tem que emular esse discurso, mas tem que ser muito bem pensada a estratégia de comunicação para tratar como dar uma resposta a uma liderança popular ou de esquerda, como é o governador do Ceará, como dar uma resposta ao anseio da população pelo prende arrebenta. Né? A gente tem que ver, não sem aderir às práticas da direita, como parece estar sendo a resposta, mas de alguma forma também trabalhar para que não seja colada em si a pecha, né, carimbado, a pecha de leniente com a criminalidade, o amigo da criminalidade,
como a Globo conseguiu fazer com uma das maiores lideranças políticas que a gente teve no Brasil no século XX, que foi o ex-governador do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. Ele ficou conhecido como amigo da bandidagem. Então, realmente, isso ajudou a sepultar a carreira dele, embora ele fosse uma das lideranças mais promissoras, que infelizmente não chegou à presidência da República, mas fica a lição. A gente, com isso, conseguiram, juntamente com outras coisas, detoná-lo. A gente tem que tomar cuidado também quando a gente é liderança, ou pelo menos militante da esquerda, para como remediar isso diante de algo que é um campo desfavorável. Eu sempre falo, eu acho que um início de conversa é tentar sempre mostrar o campo que nos é favorável. Então, a questão econômica, a questão social, a questão da soberania, entrar nessas também, mas sempre falando como que isso é reflexo do econômico, vincular, tudo tentar vincular. Agora, é algo completamente extremamente complexo para se lidar na arena política para lideranças populares. É isso aí. Além disso, temos a imprensa da direita e da pseudo-esquerda feliz porque Mourão é muito educado com os jornalistas e tem uma outra postura se for comparado com Bolsonaro. É isso aí que você merece. Todo mundo unido por um Mourão substituindo o Bolsonaro nesse Brasil lindo que nós temos. Rômulus. Wellington, isso também é outra questão que nós, né, pelo menos pessoas aí que tentam fazer decisões informadas, a gente tem que ficar atento, porque aí é briga de cachorro grande, não tem florzinha cheirosa nessas brigas de Bolsonaro com Mourão e das pessoas que querem trabalhar, pelo menos com o fantasma de substituição. Por quê? Quem se opõe mais hoje, ou pelo menos tem mais ferramentas para se opor a uma substituição dessa natureza? A velha classe política, a oligarquia que está bem representada no Congresso Nacional, golpista, que aderiu ao golpe, que quer votar a reforma da Previdência, que votou a reforma trabalhista, que votou a entrega do pré-sal, que votou o impeachment. Esse pessoal todo, eles estão apavorados porque o Bolsonaro tem telhado de vidro, o cara é cheio de esqueleto no armário. Eles conseguem chantagear e fazer, olha, continua pagando aqui nosso pedágio, ou então deixa a gente fazer a nossa coisa e tal. Agora, entrando o Mourão, não. O Mourão vai explicitar. O Mourão, ao que você sabe, não é refém de dossiê. A junta militar se tem, é mais discreto, pelo menos, e tem métodos mais coercitivos, né, até literalmente, para enquadrar Congresso Nacional, STF, todas essas chefias das instituições se sentem muito mais confortáveis com alguém com pés de barro como Bolsonaro na presidência do que a junta militar do Mourão. Então, a gente tem que ver que é uma briga entre o sujo e o mal lavado. A gente até pode escolher o que a gente acha menos pior, mas a gente não pode servir de massa de manobra. Então, a gente tem que ver que o tiroteio, muitas vezes em cima do Mourão, também vem desse pessoal que tem pavor dele assumir porque prefere o Bolsonaro, que é vítima de chantagem. Duas porcarias e a gente precisa lutar por eleições livres, justas e transparentes para que possa ter representantes de verdade eleitos pelo povo e não numa lista de concessões à direita e à esquerda. Precisamos pensar na democracia como ela é, com a participação do povo. Sem isso, nada existe. Um grande abraço, o Drops volta amanhã, o Duplo Expresso começa sempre às 6 da manhã, horário de Brasília. Até lá. Duplo Expresso.